Vamos começar a nossa live de hoje. Nós vamos abordar o tema de Onilé Oboduorá, a governanta do mundo. A orixá Onilé, ou também chamada de Odudua, é uma das orixás mais controversas e mais difíceis de abordar do panteão de deuses, de orixás da tradição iorubá. Nós vamos abordar alguns aspectos dessa divindade, temida muitas das vezes e querida também sobremaneira, já que ela é a própria terra, Ela é a própria senhora da terra, ela é a própria representação da terra e da vida como um todo, já que ela é a mãe que gera e que produz a vida na terra. Então nós vamos falar um pouco dessa divindade que tem um culto muito específico, o culto onde essa divindade é cultuada, digamos assim, onde ela é a principal divindade, é o culto Oboni, A principal divindade, do culto Oboni é Onilé Oboduorá ou Odudua. Ela é a filha de Olodumare, diríamos assim, a expansão feminina do poder de Olodumare, juntamente com Obatalá, que é a expansão masculina. E assim como Obatalá representa a luz, representa o sol, representa o dia, Onilé representa a lua, representa a noite, representa a escuridão. Então ela é a contraparte feminina de Obatalá. Eles dois formam, diríamos assim, esse princípio dual, que no fundo, que na verdade é um princípio também monista, Porque essa dualidade, ela não é dualidade como a gente entende, uma coisa separada da outra, uma coisa dividida da outra, Mas é uma dualidade que se presentifica também numa realidade monista. Isso quer dizer o quê? O masculino está no feminino, o feminino está no masculino. A matéria está na energia, a energia está na matéria. O branco está no negro, o negro está no branco, Então não se pensa essas realidades de forma dissociada, de forma separada uma da outra. Então elas estão muito presentes e compartilhando fluxos, Para que o universo possa acontecer, tanto Obatalá como Onilé precisam existir, já que eles são as expansões primordiais de Olodumare. Antes de Olodumare criar todos os orixás, ele primeiro criou Onilé, Odudua e Obatalá, uma vez que Exu, o não criado, já estava lá. Exu não foi criado por Olodumare. Exu é o não criado, ele já estava lá. Eles já se encontravam ali, embora inerte, dentro de uma concha gigante, mas ele estava ali, dormindo um sono profundo, Porque Exu é uma esfera. Exu representa a capacidade de mobilidade, de movência de todas as coisas. Onilé é um negro, e ela é uma divindade uterina, como o próprio nome dela presentifica, porque ela é Odudua. Não confundir Odudua, a divindade da terra, com Odudua, o patriarca fundador de Leifé. Isso tem lá suas diferenças, uma vez que esse Odudua, patriarca fundador de Leifé, se remota a um tempo muito mais próximo do nosso do que o tempo em que Odudua fundou a Terra, Então existe um tempo que é esse tempo cósmico do acontecimento primordial, da origem da vida no Aie, aonde Odudua foi a responsável, como eu introduzi ontem, Não tem como falar de Obatalá sem falar de Odudua, Porque foi depois que Obatalá fracassa na empreitada, é Odudua quem assume esse projeto de fundamentar a base do Aie. Então,
não confundia Odudua, a expansão feminina do poder de Olodumare, com o patriarca de Ileifé, que é o conquistador de Ileifé, né? Que até onde se sabe, esse patriarca, e fontes diversas vão dizer várias coisas, tá? Uma delas é que esse patriarca que conquistou Ileifé é um estrangeiro que veio de fora, né? Algumas fontes vão dizer que é o próprio Nimrod, né? Que é um estrangeiro, inclusive na própria Bíblia, na Torá, se fala desse Nimrod, porque ele é um dos descendentes da casa de Noé, né? É um grande guerreiro da casa de Noé, de Noa, né? Que se distanciou ali por uma controvérsia familiar, acabou se distanciando do projeto de Deus, né? Da aliança com Deus, e foi pelo mundo para conquistar o mundo. Essa é uma versão de que esse que veio receber o título de Odudua lá como conquistador de Ileifé é o próprio Nimrod, um descendente, diríamos assim, de Adão, da casa de Noé, né? Um descendente da casa de Noé. Mas isso também é só um palpite, porque existem outras fontes que vão dizer que não tem nada a ver, mas que um estrangeiro chegou a Ileifé e tomou Ileifé da dinastia de Obatalá, porque Ileifé estava no governo da dinastia, né, dos descendentes de Obatalá. Isso também gira em torno de uma outra alusão, porque na vinda de Odudua e de Obatalá para a terra, houve ali uma guerra. Então existe uma narrativa também que vai dizer que houve uma guerra entre o povo de Onilé e o povo de Obatalá para quem governaria, para quem ficasse com o governo da terra. É uma guerra que fez com que esses descendentes, esses discípulos, né, da casa de Onilé e da casa de Obatalá brigassem entre si, né? Os dois irmãos, os parentes brigando por poder. E a narrativa vai dizer que foi o Orumilá Babá-Ifá, o sábio, quem resolveu essa controvérsia, né? Quem resolveu esse litígio familiar. Orumilá, o Odu Alfumeji narra isso, que Orumilá foi à casa de Obatalá e disse ao Obatalá que ele precisava ceder o governo da terra para Odudua. Orumilá fez a mesma coisa, foi à casa de Odudua, de Onilé, e disse a Onilé que ela precisava de ceder o governo da terra para Obatalá. Ambos não entraram em acordo de ceder ou isso ou aquilo, mas chegaram a uma conclusão de que eles precisariam encerrar essa guerra através de um pacto. Então Orumilá forja esse pacto entre o povo da casa de Obatalá e entre o povo da casa de Onilé. Esse pacto, que veio a ser conhecido como pacto entre Obó e Oni, deu origem a uma sociedade de proteção da terra, que é a sociedade Oboni. Então a sociedade Oboni, ela nada mais é do que a consequência do final dessa guerra entre a casa de Obatalá e a casa de Onilé. E foi Orumilá, o sábio, o vidente celestial, quem resolveu esse litígio, quem colocou fim nesse litígio. Por isso que Orumilá é o grande patrono e ele é fundamental para a sociedade Oboni, porque foi Orumilá quem possibilitou essa aliança entre as duas casas, entre as duas linhagens primordial da terra. Porque tanto a linhagem de Obatalá como a linhagem de Odudua são linhagens primordiais. São linhagens que vieram do céu, né? São linhagens que têm uma importância muito grande no acontecimento do universo como um todo, né? Então Orumilá se encarrega de unir essas duas casas, de unir essas duas divindades, através de um pacto que veio a ser conhecido como Oboni. Dentro da sociedade Oboni, um poder é preservado. Esse poder é chamado de Edom, ou Edã, como a gente costumeiramente chama no Ocidente.
E Edã nada mais é do que a presentificação desse poder da união entre Obó e Oni, esses dois irmãos, né? Um homem e uma mulher, que na verdade é uma representação de Obatalá e de Onilé. A união desses dois irmãos, Obó e Oni, Obatalá e Onilé, deu origem a um poder. Esse poder é chamado de Edom ou Edã, como a gente costumeiramente diz no Ocidente. Então, Edã é o poder da terra, é o poder do pacto, é o poder da união, é o poder que governa e delibera todas as coisas. A sociedade Oboni é a guardiã desse poder, simbolizado em um símbolo representado por dois bonecos de ferro, né, de bronze, um casal de homem e de mulher, unido por uma corrente. Esse símbolo desse casal é Edom, que é o poder da terra, que é a força da terra, inquebrantável. Por isso que ele é feito no bronze. Ele sempre tem que ser feito no bronze, porque ele é inquebrantável, porque ninguém quebra esse poder. Né? Ninguém deteriora esse poder. Né? Então, a força desse poder, né, de Edã, representada por esse símbolo, ela nada mais é do que a força que governa a terra, a força que delibera tudo na terra, a força que se encarrega de manter a terra intacta. Porque se essas duas forças forem destruídas, se essas duas forças se romperem, a gente vai ter um colapso na terra. A gente não precisa ir muito longe, né? A terra está passando por um colapso. E eu posso dizer para vocês que o princípio material da existência, representado em Onilé, e o princípio energético da existência, representado em Obatalá, está em crise. Então a gente vive um momento de crise muito grande na Terra. Né? Vide as guerras que estão sendo orquestradas no mundo por causa de poder. Né? Rússia e Ucrânia, e agora um confronto antigo, mas que ressurge de forma assustadora entre Israel e o Irã. Eu evito falar desse conflito porque eu tenho um carinho muito grande pelo Irã. Muitos de vocês sabem, eu já estive lá 3 vezes. Tenho um carinho muito grande pelas tradições iranianas e tenho um carinho muito grande pelas tradições judaicas e islâmicas, né? Em modo geral, daquela terra ali, de Israel, de Jerusalém, aquela região toda ali. Tenho um carinho. E essas guerras acabam sendo orquestradas também, ou motivadas, né, por esse discurso religioso que é muito perigoso. Embora o que acontece em Israel não tem nada de religioso. Israel é governado por uma ideologia, uma ideologia sionista, muito, muito complicado pensar isso. E de igual maneira, o Irã também vive sob um regime assustador do ponto de vista libertário, já que não é toda a população iraniana que está de acordo com esse regime. Embora esse regime tenha aspectos positivos, muito positivos, né? Sobretudo no que se refere ao enfrentamento à laicização de costumes ancestrais que são muito caros para esse povo que pratica ali o Islã xiita, né? Então há uma barreira, uma resistência ali à ocidentalização, há uma resistência ali por parte do Irã à política neocolonialista, que é muito interessante isso, sempre me encantou essa força do Irã em manter resistente ao Ocidente, mas por outro lado, o mundo passa por transformações gigantescas, então talvez esteja na hora de repensar sim esse sistema
mas não para ceder ao capricho de uma investidura colonial por parte do Ocidente, né? Que tem apoiado Israel. Eu acho que o Irã tem que pensar por conta própria esse sistema independente das interferências externas. Acho que é o país que tem que, através de um plebiscito, através de uma retomada reflexiva desse sistema que vigora aí desde 78, né? Eu não tinha nem nascido quando a Revolução Iraniana aconteceu em 78, né? Especificamente, ela começa a ser forjada ali em 77, 78, mas ela ganha o seu ápice em 79, em janeiro de 79, janeiro e fevereiro de 79, quando o Ayatollah Khomeini volta da França do exílio e assume ali a liderança da Revolução. Há várias controvérsias em torno dessa Revolução, porque essa Revolução, para acontecer, ela teve o apoio das forças, das frentes tradicionais, islâmica xiita, mas também teve apoio dos comunistas locais e de outros movimentos dissidentes que existiam no Irã em plena época do Shah da Pérsia, o Shah Pahlavi, a última dinastia de reis, né, da Pérsia, né? Essa dinastia durou aí quase 60 anos, porque ela também foi fruto de um golpe, né? Ela também foi fruto, ela rompe com o Império Safavi, né, com os resquícios do Império Safavi no final dos anos 20, né, através de um golpe militar, e aí uma dinastia surge do nada, dos Pahlavi, o pai e o filho, né, primeiro o pai e depois o filho, e governa aí o Irã de forma descabida durante os anos 30, 40, 50, 60, até o final dos anos 70. Né? Então o último Shah da Pérsia foi expulso da Pérsia, né, através dessa revolução dos ayatollahs, com o apoio dos comunistas e com o apoio de outros movimentos dissidentes ali que estavam descontentes com o regime do Shah da Pérsia. Né? Isso em 77, 78. Né? A Pérsia estava praticamente na mão da Inglaterra, né? A Inglaterra fazia o que queria do Irã, e a revolução é uma retomada aí do país em vários aspectos. Né? Quem chegasse no Irã nos anos 60, 70 ia ver uma sociedade completamente laicizada, completamente liberal, totalmente ocidentalizada. Né? Quando a Revolução acontece em 79, em janeiro de 79, a primeira coisa que os Ayatollah faz, especialmente o Ayatollah Khomeini, é devolver ao país a sua originalidade de uma nação xiita. Né? Então ele resgata ali, porque embora o país era laico até então, né? Aí dos anos 20 até os anos 30 até os anos 70, o país passa por uma laicização gigante, mas quando a Revolução Iraniana acontece, com o retorno do Ayatollah Khomeini da França, a primeira coisa que ele faz é restaurar a memória islâmica xiita para toda a nação. Então as mulheres passam a usar novamente o véu, as mesquitas começam a abrir novamente as suas portas e o muazim volta a cantar no topo da mesquita, convocando a sociedade para as orações, para o salat, né? As 5 orações islâmicas. Então toda uma sociedade é retomada a partir do pilar islâmico xiita. E uma sociedade fechada, porque depois veio os embargos. Depois vieram os embargos norte-americanos, depois vieram toda a guerra entre Irã e Iraque, né? A guerra entre Saddam Hussein e o Ayatollah Khomeini, né? Uma guerra que não levou a lugar nenhum, só dizimou a população do Iraque e a população do Irã. E vale a pena esquecer que essa guerra dos anos 80, que perdurou quase todos os anos 80, entre o Irã e o Iraque, foi uma guerra, da parte do Iraque, foi uma guerra orquestrada ali por forças coloniais, sobretudo dos Estados Unidos, que depois vai assassinar, né, o próprio Saddam Hussein. Isso acabou com o Iraque e transformou o Iraque, né, num quintal, um dos países mais antigos do mundo, uma das terras mais históricas desse planeta. É um quintal, é um país prostituído, né? Não conseguiu se erguer até hoje e está ali no meio de uma controvérsia que, inclusive, de várias traições que apoia, inclusive, Israel, para que Israel envie drones, envie bombas, envie o que for das fronteiras do Iraque. Isso é muito complicado, isso está falando um monte de coisa, mas eu estou entrando
nesse apanhado histórico para dizer da crise da humanidade. Que essas guerras nada mais são do que fruto dessa crise humanitária. E essa crise, por mais que apresenta, né, ser uma crise de poder, ela também é uma crise espiritual. Porque existe de ambas as partes, tanto do governo dos Ayatollahs como do governo de Tel Aviv, pressupostos espirituais, religiosos, melhor dizendo, animando essas controvérsias. Assim como na questão entre a Rússia e a Ucrânia, também existe pressuposto religioso. Na questão da Rússia e da Ucrânia, não podemos esquecer que o Kremlin tem uma força-tarefa muito bem amparada pela Igreja Ortodoxa Russa. E a gente sabe muito bem que na Ucrânia o catolicismo romano vigora ali em Kiev e dá suas diretrizes. Então, o pano de fundo da guerra, dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia também é religioso. Não tenha dúvida disso, que a Igreja Ortodoxa da Rússia é uma das instituições mais poderosas do mundo e ricas. E ali tem um empate de pano de fundo, né, de conservadorismo, de manutenção de poder também religioso por parte da Igreja Ortodoxa Russa e por parte do catolicismo romano, que são inimigos mortais. Essa Igreja Católica Russa, essa Igreja Ortodoxa Russa, melhor dizendo, ela não está em comunhão com Roma. É uma igreja independente. A Igreja Ortodoxa Russa é uma igreja independente, não tem nada a ver com Roma, diferente de outras igrejas ortodoxas que estão em comunhão com Roma. A Igreja Ortodoxa Russa não está em comunhão com Roma. O patriarca de Moscou é como se fosse o Papa para todos os cristãos católicos ortodoxos de toda a Rússia, de todo esse território vasto, gigante, que é a Rússia. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, embora seja um conflito de poder e o discurso é um discurso que se embasa em questões de poder, petróleo, né, território, entre outras coisas mais, ele tem sim como pano de fundo pressupostos religiosos muito antigos, talvez milenares, né? Existe uma questão muito implicada entre o judaísmo e o islamismo. E isso não foi sempre assim. Na época do profeta Muhammad, as populações cristãs, né, que já existiam, né, o profeta Muhammad se reporta ao século VI, VII. Né? Então, na época do profeta Muhammad, a proposta do Alcorão, a proposta do profeta Muhammad era que na Umma, né, na sociedade muçulmana islâmica, essa diversidade religiosa poderiam se frequentar, poderiam habitar tranquilamente. Então, houve sim um período muito fértil durante o Império Otomano, né? Sobretudo durante o Império Otomano, onde judeus, cristãos e muçulmanos compartilhavam a vida de forma muito equilibrada. Existia muitos judeus, muitos sábios judeus, muito eruditos judeus, a serviço da corte do sultão em Istambul, né, na antiga Constantinopla, ali servindo o sultão, servindo o sultanato otomano. Né? Assim como também existia cristão, porque o Império Otomano, o império mais longevo da história, com sede em Istambul, na Turquia, ele tinha como intuito a preservação da unidade. Então, você chegava, lógico que eu não fui, né, o Império Otomano ruiu no começo do século XX. Então, né, em 1908 ali, esse império começou a ruir por causa de investiduras coloniais dos países ocidentais. Então, a gente nunca pode esquecer que esse império só veio a ruir por causa de uma investidura colonial, né, que fracionou esse grande império, que era o Império Otomano, em vários pedacinhos de interesse dos países ocidentais, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, entre outros. Então, quando o Império Otomano rui, ali no começo do século XX, nós temos um problema grave, porque ali começa toda isso que a gente está vendo os efeitos hoje. Né? A gente está vendo os efeitos dos anos 50, tá, gente?
Mas hoje a gente continua vendo efeitos disso que começou com a queda do Império Otomano em 1910, 1909, por aí. Entende? Porque aí veio toda uma política de criar um Estado dentro da terra, dentro da Palestina, né? Aquilo tudo é Palestina, né? Então veio ali uma política sionista orquestrada no Ocidente para criar um Estado de Israel ali e forjar ali um país que acolhesse, que abrigasse, pelo menos num projeto ideal, que abrigasse os retornos desses judeus que estavam em diáspora por mais de 1000 anos. Esse projeto era um projeto político. Ele é um projeto político. E um projeto político que começou a ser forjado no final do século XIX e que ganhou peso em meados do século XX, ali em 1940, né, ganhando efervescência com a fundação do Estado de Israel no começo dos anos 50. Quando esse Estado é forjado ali do nada, né, em plena beira do mar em Tel Aviv, ali só tinha mar ali, e de repente forja uma cidade ali que vai ser a capital desse Estado de Israel. E ali começa todo um problema grave entre judeus e palestinos árabes, na sua maioria. Existem também judeus árabes, né? Existem judeus árabes, existem cristãos árabes, existem muçulmanos árabes. Os árabes são judeus, muçulmanos e cristãos. Árabe não é sinônimo de muçulmano, tá bom? Assim como o persa iraniano não é sinônimo de xiita, de muçulmano xiita. Existe também iranianos que são judeus, que são cristãos. A gente precisa de abrir a mente e não fechar a coisa no sentido que acaba taxando isso ou aquilo. Existem judeus árabes, tá bom? Existem judeus hebreus, existem judeus árabes, existem judeus ocidentais, né? Porque essa região aí do leste europeu tem muito judeu, na Polônia, na Ucrânia, na Lituânia, na República Tcheca. É uma vasta região de uma população judaica muito grande, dizimada pelo Holocausto, mas existe ali uma população muito grande. O que isso tem a ver com Onilé? Isso tem tudo a ver com essa divindade, porque Onilé é a guardiã da terra. Onilé é a governanta da terra. Não podemos esquecer que Onilé foi quem colocou, quem plantou as bases da terra. Eu queria até continuar falando um pouco mais, que eu tenho uma opinião bem lúcida sobre isso, mas eu queria amarrar esses conflitos de mundo com o papel dessa orixá, dessa divindade Onilé, com o mundo atual e o quanto essa divindade Onilé é importante para o debate dessas questões todas do mundo atual. Então, por isso que eu fiz esse tour pela problemática acentuada do mundo, né, hoje, e trazer aí por que Onilé é uma divindade orixá importantíssima para a gente não só pensar o debate do mundo, continuar pensando no debate do mundo, mas propor, contribuir com soluções e um tanto interessante. O que a gente pode fazer? Talvez o que a gente pode fazer é muito pouco, porque a nossa tradição ela é minúscula diante dessas grandes tradições que estão envolvidas mais concretamente nessa problemática. Mas nós temos um domínio, nós temos uma tecnologia poderosa que é o culto da terra. Então nós podemos sim fazer libações, fazer oferendas, convocar que Edom, convocar que Onilé retorne o poderio da terra, retome o governo da terra e ajude a equilibrar essa terra desequilibrada, essa casa comum, essa casa chamada aí, que foi construída, que foi criada para todas as diferenças morarem, para todas as diferenças habitarem. Nós precisamos aprender a habitar com as diferenças. Nós precisamos aprender a conviver com os diferentes e entender que o Aê é o espaço primordial das diferenças. Penso que essa compreensão Onilé nos agrega, Onilé nos possibilita, né? Ela é interessante isso, né? Que depois do fracasso do irmão, como eu bem falei ontem quando eu falava de Obatalá, ela assume esse compromisso de ofertar as bases da terra, da criação da terra. Então ela faz isso, né? E se torna a governanta da terra, né? Onilé é uma divindade muito tímida, né? Tem um Itan, tem uma narrativa que diz
que houve um grande festejo no Orum, né? Em pleno salão de Olodumare, aconteceu um grande festejo. Todos os orixás foram para esse festejo, né? Todos os orixás vieram com as suas indumentárias, vieram com a sua corte, né? Para esse baile celestial ali dentro do palácio de Olodumare. Numa certa altura, todos estavam ali comendo, bebendo, conversando, sentiram a falta de Onilé. E começaram o zum, né? Perguntando, cadê o Onilé? Cadê o Onilé? Onde está o Onilé? Ninguém está vendo o Onilé. Até que esse zum chegou a Olodumare. E Olodumare comunica a todos os convivas aonde está o Onilé. Ele convida todos a olhar para baixo. E todo mundo se deu conta que o Onilé já estava lá na Terra, né? Cumprindo a missão de Olodumare, de zelar pela Terra, de guardar a Terra, de proteger a Terra. Então ela já estava aqui antes. Porque Onilé é a Terra, Onilé é o Boduorá, ela é Yamiaye, minha Mãe Terra. Ela é a Senhora da Terra. É graças a ela que todos os frutos vingaram. É graças a ela que as mulheres podem ter filho. É graças a ela que as sementes produzem frutos. É graças a elas que os animais podem viver na natureza. É graças a Onilé que tudo acontece nesse mundo. É graças às benesses, às bênçãos de Yamiaye, que tudo está acontecendo nesse mundo de forma maravilhosa, de forma organizada. Nós, humanos, que nos desorganizamos. O mundo é perfeito. A Terra é perfeita. A Terra nunca vai ser destruída. A Terra nunca vai acabar. Porque a Terra é perfeita. A Terra pode passar por vários adoecimentos, como os adoecimentos climáticos, os adoecimentos na camada de ozônio, os adoecimentos atmosféricos, a poluição do ar, a poluição sonora, os fogos que têm acabado, que têm desestabilizado as nossas moções climáticas. Tudo isso são adoecimentos. Então a Terra passa por um adoecimento. Mas assim como eu e você, da mesma forma como eu e você, e isso é um fator primordial do macrocosmo, a Terra também dá conta de se refazer. A Terra também dá conta de autocurar-se. E você também dá conta de autocurar-se. Isso tem a ver com o princípio de simetria. O que acontece com o macro, acontece com o micro. O que está em cima, está embaixo. Da mesma forma que a Terra consegue se autocurar, se autocuidar, produzir cura dentro de si mesma, nós também, do microcosmo, que representamos o microcosmo, né, os humanos, os habitantes dessa casa comum, também podemos produzir autocura em nós. Muita gente me procura desesperado porque está desenganada pelos médicos, tomando muito medicamento. Eu sempre tenho muita preguiça desses medicamentos. Aqui em casa não tem um analgésico. Eu não tomo nada dessas coisas. Tenho pavor desse medicamento, não tomo mesmo. Eu tomo as medicinas quânticas, as medicinas naturais. Eu faço muita medicina quântica, né? Eu faço tinturas, né? Pego folhas, né? Cascas, coloco no álcool de cereais, deixo aquilo ali por 21 dias no escuro e ali uma medicina quântica é produzida de todo um processo minucioso de construção de uma medicação quântica, né? Então, eu acredito muito nessa medicação, acredito muito na força dessa medicação que vem da natureza, que vem dos banhos, que vem das tinturas, que vem da essência, que vem dos chás, que vem do poder da natureza. A gente precisa retomar esse poder da natureza. A gente precisa resgatar esse poder da natureza. A gente precisa retomar a força dessa medicina natural. Existe uma medicina quântica que a gente prepara com a casca do ipê roxo e com a graviola, que é poderosa para inflamações no organismo.
é poderosa no combate de zonas cancerígenas. A ciência não está preocupada. Isso é comprovado cientificamente? Você não pode perguntar se um remédio metaquímico é comprovado cientificamente. Não, querida. Esse remédio não é um remédio comprovado cientificamente, porque ele não é um remédio holopático. Ele não é um remédio físico, ele é um remédio quântico, ele é um remédio metaquímico. Ele está muito além da química, porque ele é uma medicação quântica. Uma medicação quântica, ela está agindo no campo quântico. Todo campo aonde eu existo, ele é quântico. Por que ele é quântico? Porque enquanto eu estou aqui falando com vocês, uma energia está aqui. Uma energia acontece aqui. E em todos os lugares. As partículas, que são as ondas que movem o universo, que eu estou falando com vocês insistentemente, elas traduzem o quantum. Então, essas partículas, né, ou essas ondas que estão movendo, e são muitas ondas, não é uma onda, são várias ondas movendo o tempo todo. Entende? Então, nós estamos inseridos nesse contexto energético. Nós estamos nesse eletromagnetismo. Nós todos somos ímãs. Nós estamos atraindo. O seu ímã pode estar enferrujado e estar atraindo muita coisa ruim. A gente atrai as coisas. A gente atrai energia positiva ou energia negativa. Nós atraímos coisas boas ou atraímos coisas ruins. Então, o nosso campo psíquico, o nosso campo espiritual é um campo quântico. Por que ele é um campo quântico? Porque ele é um campo dominado de eletromagnetismo. Ele é um campo dominado de energias. E quando a gente começa a tomar consciência, como eu falava ontem, e habitar essa energia, residir com essa energia, tomar consciência amplificada da existência dessa energia, a gente tem a oportunidade de mover no universo, de surfar no universo conforme a onda. Quando a gente aprende a surfar com as ondas, quando a gente aprende a surfar nas ondas eletromagnéticas, a gente começa a dominar o axé, que é a energia suprema que mora em nós. A gente começa a corresponder o axé, a força vital que mora em nós. Todos vocês, todos nós temos essa força vital morando em nós. Todos nós possuímos essa força vital. Qualquer ser humano, qualquer animal, qualquer planta, qualquer árvore, qualquer rio que esteja vivo, que esteja em fluxo, que esteja na movência, possui axé. O rio que você toma banho possui axé. A árvore que você abraça possui axé. A folha que você colhe para fazer o seu banho possui axé. A flor que você contempla possui axé. O beija-flor que você sorri logo de manhã quando ele vem na tua janela tem axé. O cachorro pet da tua casa tem axé. O cachorro vira-lata da rua tem axé. O seu vizinho chato tem axé. A sua mãe idosa tem axé. Aquele amigo que está resistindo no hospital por causa de uma doença tem axé. Porque se ele está resistindo, ele também tem axé. Então tudo tem axé. Tudo tem a energia vital. A energia vital morre, acaba quando morre. Quando o rio seca, quando o animal morre, quando o seu ente querido morre, quando a planta morre, aí o axé morre. O axé esvai. Mas se há movência, se há movimento,
tem axé, tem vida, tem vitalidade, tem energia, tem força. Então, aonde quer que tenha energia, tem campo quântico. Então, o mundo todo é um campo quântico. Então, existem medicações quânticas que vai agir no quanto? Vai agir na energia, não vai agir no físico. Por isso que são medicações metaquímicas. O sabão que eu preparo no IFA, o banho que eu preparo no IFA, as bebedeiras que eu preparo no IFA, o ebó que eu faço no IFA, o acolché que eu faço com a ciência do IFA, com a medicina do IFA, tudo isso é metaquímico. Não está agindo no seu físico, está agindo no energético, está agindo na tua energia. Tudo é energia. Né? Enquanto a física newtoniana, a física clássica, fica ali driblando matéria e energia, a física quântica, a mecânica quântica, desde Albert Einstein com a teoria da relatividade, entendeu que matéria é energia, energia é matéria. E ainda assim, tudo é energia. Eu posso dizer para você então, que se tudo é energia, nossas medicinas quânticas, nossas medicinas energéticas, bioenergéticas, são muito mais poderosas do que as medicinas alopáticas, do que o medicamento de farmácia. Nós estamos condicionados, e isso é um problema, vale ressaltar, nós estamos condicionados a usar de forma atordoante as medicações alopáticas que vendem na farmácia e que alimentam as indústrias farmacêuticas, que são mantenedores da doença. As indústrias farmacêuticas, grandes polos de poder financeiro, precisam manter a doença no mundo. Mas nós somos de axé. Nós não somos de farmácia. Nós somos de axé. Nós somos do banho de folha. Nós somos de pisar com os pés na areia. Nós somos com comidinha da avó, com comidinha de mãe, com comida feita com carinho. Comida não pode ser feita de qualquer jeito. Eu fico vendo essa gente pedindo fast food, comendo em restaurante, só come em restaurante, só pede fast food. Isso é uma nojeira, uma patifaria. Vai comer a comida da sua mãe, menino. Vai para a casa da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó, das suas mais velhas e vai alimentar da comida das suas mais velhas, porque ela tem axé. Fast food não tem axé. Comida de restaurante não tem axé. As pessoas fazem comida de restaurante xingando, sei lá o quê. Vai entregar comida com preguiça, vai entregar comida de qualquer jeito. Toda essa energia vai impregnando nessa comida. Você quer ter vitalidade? Vai comer a comida das suas mais velhas. Vai honrar a comida da tua mãe, vai honrar a comida da tua avó, vai honrar a comida de quem faz uma comida com axé, com energia, com força. Nada de pedir fast food. Eu tenho pavor dessas coisas, né? Eu sou bem, nesse aspecto, eu sou bem severo, não gosto mesmo. Não estou dizendo que eu nunca fiz, não estou dizendo que eu não vou no restaurante. Já fui, já pedi em fast food. Entendeu? Mas eu sei que isso faz mal ao meu organismo. Porque a gente é de axé. Nós temos que receber axé. O axé tem que vir da mão das pessoas da nossa confiança. Então, comer a comida que alguém faz, com carinho, com amor, com respeito, com dedicação, com primor, é receber axé. Então, Odudua, Onilé, é a dona da terra que promove toda essa riqueza. O mundo não vai acabar, é o que eu falava. Porque a terra consegue se autocuidar, ela consegue resistir e fornecer autocuidado. Embora o caos está posto, a gente está destruindo a terra, não é verdade? A gente está destruindo os mares, os rios, a natureza, os animais. A gente está destruindo tudo aquilo que nos dá vida. Mas não engane, a terra resiste.
há milhares, 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 milhares de anos. E ela vai continuar resistindo. A queda do céu, como diz Davi Copenaua, esse líder indígena Yanomami, ela tem a ver com a ruína da humanidade. Somos nós, os humanos, na era do antropoceno, porque a gente acha que a gente é o centro, que a gente é melhor, que a gente domina. A gente vive na era do antropoceno, ou seja, a era onde os humanos se acham. Nós não habitamos esse mundo sozinho. Nós dividimos esse mundo com múltiplos seres, com vários seres. Essa casa chamada Aê não é só nossa, humanos. Ela também é uma casa que dividimos com os animais, com as aves, com os peixes, com as árvores. Existem vários seres não humanos que também são seres que habitam essa terra, que habita este mundo conosco. Nós precisamos sair dessa mentalidade centralizadora, antropocêntrica, para que a gente possa compreender que, assim como eu preciso respirar de forma saudável, o cachorro, a vaca, o peixe, as aves, os outros seres, até a árvore, também precisa respirar. Quando a gente começa a compreender que a gente não vive sozinho neste mundo, a gente tem desejo de partilhar ele com outros seres. Seres não humanos. A plantinha que você cuida é um ser. O cachorro que você cuida, o gato que você cuida, os pássaros, os peixes, os animais diversos, também são seres que habitam este mundo conosco. Então, a queda do céu reporta-se à ruína da humanidade. É a humanidade quem está ruindo. O projeto de homem está falido. O projeto de ser humano está falido. E é nesse sentido que a gente precisa retomar o culto à terra, o culto ao grande útero, à grande mãe, para que a grande mãe terra, Gaia, Pachamama, Aie, Onilé, nos resgate ou nos possibilite retomar o princípio de existência originário que nos reunifica, que nos reúne na totalidade dessa existência e que nos retire de um egoísmo, de um individualismo exacerbado que nos coloca cada vez mais na alcova e que nos distancia cada vez mais do convívio e da relação. Cada vez mais as pessoas querem viver isoladas, querem viver distante, querem viver sem relações. As pessoas cada vez mais estão buscando individualizar, entrar nos seus casulos, nas suas moradas protegidas e romper com um sistema relacional da vida que é da nossa própria natureza. Então, cada vez mais as pessoas se isolam. Eu escuto muita gente dizendo o tempo todo: eu tenho preguiça de gente, eu não gosto de gente, eu não quero conviver com gente. Porque a humanidade está tão deteriorada, está tão esfacelada, as pessoas estão perdendo princípios básicos de convivência, que muitas pessoas têm preferido se isolar para se proteger. Sobretudo nessa era cibernética de redes sociais, de Instagram, onde as pessoas faz e desfaz vínculo como se fosse uma troca de roupa. Isso está falando do momento de mundo que a gente vive, do descartável, dos amores líquidos e das relações fragilizadas. Relações frágeis que não sobrevivem à crise. Relações frágeis que não suportam a crise. Relações frágeis que não suportam o processo de maturação, né? A largata, para se libertar do casulo, ela passa por uma crise de ruptura, de rompimento, de maturação, de maturidade. O ser humano quer cada vez mais facilidades.
Os seres humanos querem cada vez mais soluções imediatistas para os seus problemas. Por isso que as medicações alopáticas ganham peso. Por isso que as farmácias vivem lotadas. Por isso que os grandes centros, as grandes cidades e também as pequenas cidades proliferam farmácias e elas estão sempre lotadas. Porque as pessoas querem soluções imediatas. E os remédios, as medicações alopáticas, vendem, propagam uma ideia equivocada de solução imediata do teu problema, da sua dor, do seu adoecimento. Remédio que estancam a dor, mas não faz você lidar com o problema e resolver o problema. Uma medicação quântica que não vai te curar de forma imediata, porque a medicação quântica não está aprisionada à casualidade, à lei de causa e efeito, que é muito comum na física clássica, no paradigma newtoniano, no paradigma cartesiano, né? E toda essa medicina e toda essa farmacologia moderna está embasada no paradigma cartesiano, no paradigma newtoniano e não no paradigma quântico. Então, esse paradigma newtoniano, né? Aonde essa medicina moderna, baseada em evidência, aonde essa farmacologia moderna, também baseada em evidência, está instaurada, eles abordam as coisas, a doença, o sintoma, o adoecimento, o sintoma, a partir do princípio da causalidade, da causa e do efeito. A abordagem quântica, ela não parte do princípio da causalidade. Por isso que as medicinas tradicionais, a medicina chinesa, a Ayurveda, a medicina Yorubá, do Ifá, elas não são medicinas alicerçadas na lei da causalidade, do causa e efeito. Elas são medicinas quânticas, porque elas promovem uma cura de dentro para fora. E essa cura não vai agir diretamente nos efeitos, nos sintomas. Essa cura quântica, ela não se estrutura, ela não se baseia a partir de um processo de cura, de desaparecimento do sintoma. Essa cura quântica, ela vai na causa, ela vai na origem. E muito mais do que isso de ir numa causa, ela vai na totalidade do seu ser. Ela reverbera, ela reorganiza a energia do teu corpo, né? Quando a gente coloca uma agulha de acupuntura em pontos do corpo, né? Onde fluxos se proliferam, a gente não está curando o sintoma. Quando a gente coloca uma agulha aqui, 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 aquele monte de agulha esparramado no teu corpo, agulhas de acupuntura, obviamente, aquilo não tem como intuito extirpar o sintoma. Não. Aquilo tem como intuito, depois de um diagnóstico bem feito, aquelas agulhas têm como intuito reorganizar a tua energia vital. Se você reorganiza a tua energia vital, se você conecta novamente com a sua natureza, e a medicina chinesa tem isso de forma muito bonita, né? Porque a medicina chinesa tem 5 princípios que formatam, né? Que deliberam os processos do nosso organismo, né? O princípio da terra, o princípio do metal, o princípio da madeira, o princípio da água e o princípio do fogo. A pessoa pode estar com excesso de fogo, a pessoa pode estar com escassez de água. A pessoa pode estar com excesso de metal e escassez de madeira. Da mesma coisa a Ayurveda, né? Trabalhando a partir de moções do corpo, né? Onde tem mais calor, onde tem mais frio, onde tem mais neutralidade. Essas medicinas antigas, tradicionais, como a Ayurveda, a medicina indiana, como a medicina chinesa e também como a medicina Yorubá, ela parte de um pressuposto de organizar a sua própria natureza em confluência com a natureza que está à tua volta. Porque o que adoece a gente, minhas vidas, é o ambiente. Teve uma época que o papo era: a maioria das doenças são genéticas. Ainda tem gente que esse papo furado, que as doenças são genéticas, são hereditárias, herdadas de papai. Gente, para.
Somente 1% das doenças são genéticas. 99% das doenças, dos processos de adoecimento são do ambiente. É o ambiente que adoece. Não é a sua genética que adoece. É o ambiente que está te adoecendo. Então, essas medicinas tradicionais, tal como as que eu citei aqui há pouco, incluso a medicina do Ifá, conjuntamente com as medicinas indígenas, as medicinas indianas, a medicina chinesa, elas são medicinas quânticas que têm como pilar o tratamento não baseado no sintoma, como é a medicina moderna, não baseado em evidências, como é a medicina moderna, mas baseado na energia, no quantum, na singularidade da energia que habita a pessoa. Então é uma medicina muito singular, muito particular, ela não é uma medicina universal. Então todo medicamento não serve para todo mundo, o medicamento é pensado a partir da estrutura energética da pessoa, isso é quântico. Isso é o quantum. Porque tudo à sua volta é energia. Tudo à sua volta é quântico. Você vive no mundo quântico. Mas a gente está dividido, porque um pensamento dualista, um pensamento cartesiano, newtoniano, ainda vigora na nossa mentalidade e a gente não consegue construir outras possibilidades de compreensão da nossa existência nesse mundo. Então, quando a gente decide viver uma tradição, uma espiritualidade ligada à terra, ligada a sistemas espirituais indígenas e aborígenes, a gente começa a reelaborar a nossa relação com a nossa energia, porque as nossas práticas indígenas, aborígenes, africanas, etc., são práticas quânticas, são práticas devotadas à energia. O mais importante para nós é devolver os nossos pacientes, as pessoas que estão sendo cuidadas por nós, para a sua energia primordial, para a sua natureza real. Quando uma pessoa reconecta com a sua natureza real, ela se reequilibra. E aí, essas medicinas, né? Essas medicações metaquímicas, como eu estava dizendo, porque as nossas medicações são metaquímicas. As nossas medicações não são medicações holopáticas, não são medicações químicas, elas são metaquímicas. O sabão que você usa para equilibrar uma energia do teu corpo, ele é metaquímico. Ele está agindo no mais além, ele está agindo no seu campo espiritual. Ele está agindo no teu campo psíquico, ele está agindo no seu campo quântico. Por isso que é uma medicação metaquímica e não holopática, porque ela não é para o seu físico, ela não é para a sua matéria, ela é para a sua energia. Todas as medicações que nós produzimos são medicações para a nossa energia. A farmacologia moderna, a medicina moderna age na sua matéria, tá bom? Então, que a grande mãe, que é Onilé, dona dessa casa comum, que é a Terra, nos proporcione a resgatar o sentido de existir nesse mundo, usufruindo de toda a riqueza, de toda a incomensurabilidade que o habita. A natureza é saúde. Todo medicamento que nós precisamos está na natureza. É lógico que eu não vou falar para você abandonar as medicações que você está usando por um motivo ou outro. Mas eu vou convidar você a conhecer pessoas que podem te ajudar a também fazer uso de medicações metaquímicas, de medicações quânticas, de medicações ancestrais, que pode ajudar você a se libertar do uso abusivo de medicações holopáticas, que acaba te colocando em situações delicadas, te aprisionando, te deixando refém eternamente dessas medicações. Quando a pauta é o uso de medicação holopática, a gente tem que ter muita cautela, porque depois que isso entra no nosso organismo, a gente não pode romper com isso de uma hora para outra, que isso causa um monte de revertérios em nós. Mas é importante a gente conhecer na nossa cidade, no nosso bairro, próximo da gente, pessoas que estão empenhadas, né,
em aprender essas medicações ancestrais, essas medicações quânticas que podem ajudar a gente a reequilibrar o nosso microcosmo, que pode ajudar a gente a reequilibrar a nossa casa, o nosso Aie, a nossa casa interna, o nosso Aie singular, o nosso Aie individual. Porque a gente tem que cuidar do nosso Aie, porque o nosso corpo também tem rios, o nosso corpo também tem montanhas, o nosso corpo também tem florestas, todo o nosso corpo é protótipo, todo o nosso corpo é uma projeção desse grande corpo que é a natureza. O que está dentro está fora, o que está no macro está no micro. Então o nosso corpo também é sazonal, o nosso corpo também vive as estações de verão, inverno, primavera e outono. O nosso corpo também vive o dia e a noite. O nosso corpo também perpassa as 24 horas do dia, os 7 dias da semana, os 31 dias do mês e os 365 dias do ano. O nosso corpo baila nessa trajetória de vida, de existência, que a própria natureza na sua totalidade, que o próprio universo na sua totalidade também baila. A mesma música que o universo está dançando, a mesma música, o mesmo som que reverbera no universo, reverbera no nosso universo interior. Por isso que é importante a gente reconectar com tudo isso, a gente reconectar com o macro, para que essa plenitude unificada, conectada, nos possibilite ter saúde, vitalização, axé, realização, plenitude, vitalidade, força e poder de vida. Quando o contrário disso acontece, a gente fica para baixo, a gente fica desanimado, as coisas não acontecem para a gente não flui, a gente não vai, a gente começa a ficar triste, a gente perde o sentido da vida, a vida perde o sentido, a gente não quer mais estar fazendo as coisas, a gente não quer sorrir, a gente não quer ser feliz quando a gente perde tudo isso. Uma pessoa infeliz é uma pessoa que perdeu essa centelha, essa conexão. Então eu peço a Unilé Bodorá, a grande Mãe Terra, que restaure nesse mundo, que possibilite essa humanidade a resgatar a riqueza da ciência da Terra, a riqueza herdada dos antepassados, dos antigos, para nos ajudar a manter a vida saudável, a manter esse mundo saudável para a posteridade. Que aqueles que virão possam gozar do mundo melhor do que o nosso. Por isso que é o nosso papel, ao ver toda essa situação no mundo, contribuir com a correção, com a mudança que esse mundo precisa, para que os nossos descendentes, as gerações futuras, encontrem um mundo melhor, um mundo bom para se viver. E para isso eu acredito profundamente que nós precisamos olhar para o passado e resgatar, a partir da experiência dos nossos ancestrais, a partir da experiência dos antigos, as coisas mais genuínas que podem continuar nos ajudando a permanecer bem e saudável nessa casa comum que é o mundo. Eu acredito profundamente que os nossos antepassados deixaram tecnologias muito poderosas que, se a gente souber acessá-las novamente, a gente vai conseguir ofertar para esse mundo e para a posteridade um mundo muito melhor, um mundo muito mais gostoso de se viver. Então, que Onilé, a Mãe Terra, nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Ficamos por aqui hoje e eu encontro vocês amanhã no Café com Olu Adelonã. Axé de Olodumare, Olodumare Axé.